Graças a Deus por estarmos mais uma vez neste lugar para junto adorarmos ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos felizes porque nós estamos franqueados com mais uma oportunidade de prestarmos o nosso culto, de prestarmos a nossa adoração ao nosso Deus. Sabe, irmãos, esse é um momento ímpar na vida do cristão, é o momento que nós nos reunimos, aonde o nosso propósito é cultuar ao Senhor, é tirar de dentro da nossa alma aquele diálogo que nós não conseguimos fazer com ninguém. Esse é o momento ímpar, o momento em que todo cristão que se preza deveria se esforçar para jamais perder um culto, para estar na presença do Senhor. Amém? Nós estamos alegres e queremos louvar ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida do Jonas, que nos fez o convite. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Mávio, meu amigo. Que Deus continue abençoando, e me alegra ver a missionária Maria Ribeiro, que Deus abençoe. Nós estivemos algumas semanas atrás, lá junto com os irmãos, onde servimos os irmãos com a palavra de Deus, e foi forte, né, missionária? Foi forte. Irmãos, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 18, 19 e 20 para a nossa meditação nesta noite. Já ouvimos muito, irmão. Eu cheguei e ouvi o bastante para que o Senhor chamasse a minha atenção. Quero louvar ao Senhor pela vida da jovem, que Deus continue abençoando, que o Senhor continue impulsionando. Esse é o segredo, sentir-se impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Leiamos a palavra que está escrito. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graça, porque uma vez mais, Pai, estamos nesta tão árdua tarefa de ministrar a Tua palavra para a Tua noiva. Não é qualquer povo, Senhor, é a Tua igreja, Pai, é os Teus escolhidos. Eles não estão aqui para me ouvir, Senhor, eles estão aqui para Te ouvir, Pai, por intermédio da minha vida, Senhor. Deus, fala com a Tua igreja, meu Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que é de crucial, Senhor, para nossas vidas. Ó Jesus, nos ajuda, Pai, Espírito de Deus, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Sente-se, meu. Eu escolhi viver o sobrenatural de Deus. Essa é a temática. Amém? Essa é a temática? Muito bem. O que é o sobrenatural de Deus, irmão? Muitas das vezes nós associamos
o sobrenatural de Deus com aquilo que Deus pode nos fornecer como bem-estar para as nossas vidas. Mas eu quero informar aos irmãos que nem sempre viver o sobrenatural de Deus está associado ao benefício próprio das nossas vidas. Enxergando por esse prisma da palavra de Deus, eu quero então te convidar, te preparar para viver de fato o sobrenatural de Deus. Porque viver o sobrenatural de Deus, muitas das vezes é viver em detrimento dos outros. Sofrer pelos outros, pastor. Enfrentar crise por terceiro. José foi vendido, foi escravo, foi prisioneiro, em detrimento de uma nação inteira, para não passar fome. E o dia que ele se encontrou com seus irmãos, ele disse: não se preocupe, porque o Senhor me enviou para provimento, para que vós não morresse de fome. Sofrer em detrimento do bem-estar alheio, do bem-estar do terceiro. E isto foi viver sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. Eu estou lhe dizendo isso para você de imediato, já indo fazer esta dissociação de sobrenatural com o fornecimento do bem-estar próprio. Amém? Nesta introdução desta palavra, irmãos, a Bíblia vai nos informar que nesses versículos da palavra de Deus, ao início do reinado de Josafá, a Bíblia diz que o Josafá, ele decide, ele coloca no seu coração agradar ao Senhor. Ele coloca no seu coração ajustar o que estava errado, consertar o que estava errado e honrar ao Senhor. E a Bíblia diz, versículo 9 do capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Josafá envia uma equipe de pregadores por todo o Judá. Judá recebe uma equipe aonde era ensinado a palavra do Senhor, aonde era pregado a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que então um temor se apoderou não somente da nação de Judá, mas um temor se apoderou também das nações vizinhas, de maneira que Deus sensibiliza as nações e eles começam a honrar Josafá. Eles começam a trazer presente para Josafá. A maneira que a Bíblia vai dizer que Josafá se engrandeceu, o reino de Israel cresceu, se expandiu, economicamente o reino de Israel deu um salto. Ora, irmão, quando a gente olha por esse ângulo da palavra do Senhor, a gente já entende que viver o sobrenatural de Deus está baseado em 3 prismas que a gente aprende desde o início da Bíblia até o seu final. 3 prismas nós aprendemos para viver o sobrenatural de Deus. Quais são esses prismas? Oração, palavra de Deus e consagração. Essas sempre foram as ferramentas da igreja, sempre foi o caminho que a igreja desenvolveu para desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Eu quero dizer aos irmãos que não existe sobrenatural de Deus fora da presença de Deus. Não existe, não tem possibilidade de se viver algo extraordinário fora da presença do Senhor. E esses 3 prismas
são os prismas que nos ensinam a desenvolver uma vida estreita com Deus, que nos ensina a desenvolver uma vida séria com Deus, que nos ensina a desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor. Qual é, irmão? Oração, consagração, palavra de Deus. Esses são os prismas que a palavra de Deus nos ensina. Entende só isso, irmão? E acontece um fenômeno extraordinário nisso. Quando você ora, quando você medita na palavra e quando você se consagra. A oração é um meio de comunicação. E esse meio de comunicação, ninguém tem o poder de interferir nele. Irmão, o crente pode estar só o bagaço, pastor. Pode estar só o resto. Pode estar só o pau da rabiola, como se diz por aí. Mas quando ele decide orar ao Senhor, não tem inferno, não tem oposição que detenha a oração de um coração aquebrantado e sincero diante de Deus. Isso é possível, não é, irmãos? Eu não vou te iludir nessa noite. Eu vou te dizer aquilo que é possível viver com Deus. Louvado seja Deus. Estão mandando bloquear por aí o perfil no Twitter, nas redes sociais de todo mundo, não estão? Mas ninguém tem o poder de bloquear esta comunicação, irmão. O careca do Alexandre de Moraes não tem poder. Ninguém tem poder de bloquear esse meio de comunicação. Então, se tem crente sem comunhão, é falta de vergonha. É falta de consciência. De comprometimento. A oração. Existe uma máxima que se diz no meio do evangelismo, das missões, que diz, olha, missão é feito com os pés de que vai o financiamento de quem pode, missionária. Eu posso dizer, não tenho para financiar e não posso ir, mas qual é o crente que não pode orar? Então é possível todo mundo se enganjar. É possível todo mundo se enganjar em um só propósito, irmãos. Louvado seja Deus. A consagração, você se separa. Você se distancia. Você mortifica a carne e a palavra você ouve ao Senhor. A palavra você ouve aqui. E quando acontece, irmãos, quando esse fenômeno acontece, olha o que acontece. O céu, amado, o céu é um lugar extraordinário, mas ele não é extraordinário porque é céu. Ele é extraordinário devido à presença de Deus. É a presença do Senhor que torna tudo extraordinário. Então, quando há oração, quando há consagração, quando há palavra, o que é que acontece? Ele se aproxima. E quando ele se aproxima, cria-se uma cultura. Escuta, cria-se uma cultura. Olha que Jesus disse. Primeiro João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus era o representante legal do reino do céu. O que é que ele está dizendo? Eu estou trazendo a cultura do reino do céu. Qual é a maneira de acessar o reino do céu? Se arrependendo.
arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se arrependeu, confessou Jesus, orou, consagrou, palavra, cria a cultura. Qual é o desafio do cristão? Viver a realidade da cultura do céu na terra. O desafio do cristão é viver a cultura do reino do céu nessa terra corrompida. E eu te convido nesta noite para viver. Louvado seja Deus. Eu gosto de te dar esse exemplo, para você entender o que é isso. Imagina você arrumar a tua mala. Pega uma mala verde e amarela, arruma tudo dentro e vai lá para a Coreia do Norte. Chega lá, tu pinta a tua casa de verde e amarelo, vem para a porta da casa, começa ali a bater uns tambor, missionária, e dizer: esta nação é de Jesus, esta nação é de Jesus. Irmão, vai dar certo? Isso vai dar certo? Olha aqui, presta atenção nisso. Isso é viver a cultura de um reino dentro de outro reino. Viver a cultura do reino do céu dentro desse reino corrompido. E é por isso que a igreja é atacada, é afrontada. É por isso que o cristão muitas das vezes está mil. Por quê? Porque vive a cultura do reino do céu nesta terra corrompida, visitada por Satanás e as suas hordas. Mas em nome de Jesus Cristo, Ele há de nos dar condição de viver a cultura do céu até a sua volta. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Josafá decide viver. E então o Senhor estende o reino, abençoa o reino. Louvado seja o Senhor. Agora a gente precisa estar atento à mensagem do reino, a mensagem do reino do céu e a mensagem deste reino. Porque em um dos deslizes de Josafá, a Bíblia diz que Josafá sobe até Israel e vai se encontrar com Acabe. E isto, irmão, que eu vou lhe relatar, nessa parte da palavra você tem que estar atento. Vai se encontrar com Acabe. E quando Josafá chega em Samaria, a Bíblia diz que tinha 400 profetas falando o que Acabe queria ouvir. Só que Josafá, irmão, ainda tem aquele sentimento de crente comprometido. Irmão, crente que tem sensibilidade, crente que tem processo com Deus, não se conforma com qualquer coisa. Josafá vê aquela história toda, encosta a Acabe e diz: ó, Acabe, não tem profeta sincero aqui não? Não tem profeta não sincero aqui não? Para que a gente possa consultar? Acabe diz: olha, tem um, mas eu vou logo te adiantar, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, porque não profetiza nada de bom para mim. Irmão, crente ruim, o que é que você vai ouvir de Deus? Crente que dá trabalho, o que é que você vai ouvir de Deus? Crente preguiçoso, o que é que você vai ouvir de Deus? Crente descompromissado com Deus e com a obra de Deus, o que é que você vai ouvir de Deus, irmão? Aleluia. Às vezes a gente é tudo isso e queremos ouvir algo bom de Deus, queremos ouvir a palavra de incentivo, queremos dizer que as portas vão se abrir. E
aí Acabe diz ao servo, diz, olha, vai lá buscar Micaías. E é interessante que, quando ele vai buscar Micaías, no caminho missionário, ele já diz, olha, Micaías, para te saber, lá tem 400 profetas que estão falando bem do rei, então procura também falar bem do rei. Passa o sermão antes dele chegar lá, irmão. Micaías cheio de Deus, Micaías diz, olha, aquilo que o Senhor mandar dizer, eu vou dizer, pode ter certeza, pode ter certeza, fica tranquilo, porque aquilo que o Senhor mandar eu dizer, eu vou dizer. E quando Micaías chega, aí eu acabo de dizer, e aí Micaías? Tem 400 aí dizendo que eu vou subir a Gileade e vou ter a vitória. E tu, o que tu disse? Micaías debocha dele e diz, pode subir que o Senhor vai te dar na tua mão. Acabe entende que Micaías estava debochando dele e disse, Nath, disse para te falar sério. Micaías entra no assunto sério. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Aí Acabe puxa a camisa de Josafá e disse, não te disse que ele não fala nada de bom? Irmão, presta atenção nisso. Alguns dias atrás, eu me deparei com uma informação. Um pseudo pastor nas redes sociais, pastor Mávio, para os seus seguidores, porque agora é assim, a moda é essa. Ele estava cobrando pacote de profecia. Quem mandava o tamanho da profecia e como queria era o tamanho do Pix. Lá no particular, discípulo de Balaão, irmão, cheinho por aí, discípulo de Balaão. E atenção para isso que eu vou lhes dizer, amado, nesta noite. Muitos de nós estão atrás desses discípulos, porque nós queremos ouvir alguém que concorde com a nossa posição, com o que estamos fazendo, que concorda com o nosso nível de vida, que concorda com a nossa maneira de servir a Deus, e estamos correndo atrás desses, meus irmãos. E tem algo mais grave ainda sobre isso, é que todo aquele que corre atrás de tais profetas, só estão correndo porque ainda não ouviram aquilo que gostaria de ouvir, porque o dia que gosta de ouvir aquilo que quer, ele para a carreira, mas enquanto não ouviu o que quer, ele continua buscando, continua indo atrás. Irmão, precisamos descer as escadarias do quarto de trás, do quarto do fundo, para ouvir a voz do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Micaías diz, eu vi o céu aberto, e o Senhor sentado no trono, e os seus exércitos à direita e à esquerda. E Micaías diz, e dizia o Senhor, quem enviarei para persuadir Acabe e fazer ele cair em Gileade? A Bíblia diz que se apresenta um espírito diante do Senhor e diz, eu irei, e o Senhor diz com que, como? Ele diz, persuadirei os profetas e serei o espírito de mentira nos lábios do profeta. Será que nós estamos vivendo uma realidade distante disto, irmão? Ou estamos vivendo em um mar de profetas mentirosos, descomprometidos com Deus, porque não tem profundidade com Deus? Irmãos, está cheio por aí, todo canto que você vai. E agora a moda é aparecer mesmo, né?
É isso, irmão. A moda é aparecer mesmo. A moda é demonstrar. E você vai lá nas redes sociais, irmãos, você vai lá. Todo mundo é cheio de Deus. Todo mundo teve uma revelação de Deus. Todo mundo é bonito, todo mundo é bem arrumado, todo mundo vive mil maravilhas. Mas a realidade não é essa. A realidade é que a maioria desses que estão lá não sabe que é joelho ralado, não sabe que é madrugada, não sabe o que é lágrima. Irmão, eu sou das antigas ainda. Joelho no chão, cara no pó, é que fornece graça. Aleluia. E Acabe tinha 400 mentirosos. Acabe estava ouvindo 400 mentirosos. E esses mentirosos estavam dizendo que estava falando em nome do Senhor. Olha para cá. Abacuque, capítulo 1. Abacuque clama, grita e diz: Senhor, porque o Senhor me faz ver a vexação? Todo mundo errado, todo mundo em pecado. Presta atenção, porque o que Deus está trazendo, irmão, é forte. Todo mundo enrolado de alguma forma. E Abacuque, o Senhor abre os olhos de Abacuque. E Abacuque vê toda aquela situação. E Abacuque fica desesperado. E diz: Senhor, por que tu me faz ver a vexação? Por que será que só eu estou vendo? Só eu estou vendo a condição, o estado da nação, do sacerdócio, o reino, todos corrompidos. Por que tu me faz ver a vexação, Senhor? Olha aqui. E eu te pergunto, quem é mais fácil seguir? Abacuque está na ponta da corda sozinho. Do outro ponta da corda está o exército, está o reino, está o sacerdócio dizendo que está tudo mil maravilha. E Abacuque gritando sozinho do outro lado. Quem é mais fácil seguir, irmãos? Quem é mais fácil seguir? Quem é mais fácil seguir? A multidão ou um solitário perturbado, fora de contexto quadrado, um solitário que parece um louco? Irmãos, está faltando este solitário nos nossos dias, porque na verdade, nós gostamos da multidão, nós gostamos de estar aonde todo mundo está. O que aparenta ser certo é onde todo mundo está, o que aparenta ser correto é aquilo que todo mundo está falando. É muito difícil mudar de lugar quando você está do lado da multidão. Quando você está do lado daqueles que estão dizendo que está tudo certo. Os sacerdócios estavam lá. O rei estava lá, irmão. Ninguém vai deixar de seguir o rei para seguir um desconhecido. A igreja do Senhor está caminhando para um momento da sua história que ela precisa ser decidida. Precisa ser decidida, sem sombra de variação, sem dúvida, sem resto de dúvida. A igreja está caminhando para um dia, para um tempo que ela precisa ser decidida. É isto que eu quero, servir ao Senhor com fidelidade. E não importa quem está do outro lado da corda dizendo que está errado. Só que essa decisão não é uma decisão fácil.
Por quê? Porque no meio da multidão está os 400 de Acabe dizendo: Deus está aqui. Está os 400 dizendo: Deus está aqui. Dizendo: Deus está concordando. Dizendo: Deus não se importa. Dizendo que Deus me aceita desse jeito, dessa maneira, então vou viver assim. Tem 400 lá dizendo isso. E aí tem uma massa correndo para lá. Tem um Micaías do outro lado. Tem um Micaías que ninguém gosta. Olha o que diz a palavra, irmão. O rei não gostava, não suportava ele. Depois da palavra de Micaías, mandou prender Micaías. É assim, não é, irmão? Irmão, presta atenção que eu vou lhe dizer. A igreja é o último reduto a ser conquistado. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias, muito darão ouvido a falácias e a doutrinas de demônio. O termo doutrina é a insistência de ensinar. Doutrinar, insistência de ensinar. Bater na tecla todo dia. Você liga a TV, está lá. Você vai para o rádio, está lá. Você vai para a praça pública, está lá. Todo canto está lá. Vai para o outdoor, está lá. Doutrina de demônio. Irmão, se alguém me dizer que esse negócio de gênero não é algo do inferno, então eu não sei o que é do inferno. E o que acontece? Todo canto que você vai está lá. E todas as instituições, irmãos, já aceitaram. Abriram as portas. A igreja é o último reduto missionário a ser conquistado. A igreja ainda é aquela partícula que bate o pé e diz: não aceito, porque tem doutrina, porque tem princípio. A igreja do Senhor é o último reduto. E sabe o que vai acontecer com a igreja? Igreja de Esmina. A Bíblia diz que a igreja de Esmina era uma igreja carente materialmente falando. Mas Jesus disse que ela era rica. Só que quando você vai estudar a geografia bíblica e o termo social de Esmina, Esmina era uma cidade rica, portuária, corria dinheiro em Esmina. A presença do império era forte demais em Esmina. Os generais aposentados tinham casa lá em Esmina. Por que a igreja era pobre? Só que Esmina tinha o culto ao imperador. E a igreja bateu o pé. A igreja bateu o pé, missionário. A igreja bateu o pé diante do culto do imperador. Aqui não. Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Sabe o que eles fazem com a igreja? Eles isolam a igreja. Os crentes de Esmina não tinham direito aos empregos, não participavam da sociedade. Eles isolaram. E parece que eu vejo esse fenômeno isolando, tentando isolar a igreja do Senhor no Brasil, porque a igreja está batendo o pé. E eu convido a mocidade para bater o pé, para dizer: nós somos a resistência. 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 Nós